Bom dia, graça e paz. Estamos aqui com mais uma meditação da Palavra de Deus, dando continuidade a esse estudo bíblico sobre escatologia, assuntos escatológicos, que significa finais dos tempos. Ontem falamos aqui de sinais evidentes da volta de Cristo e hoje iremos falar sobre o primeiro selo, a ascensão do anticristo. E baseamos o texto básico aqui em Apocalipse, capítulo 5, versículo 1 e versículo 2, que diz o seguinte: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Vamos apresentar a Deus essa meditação para que Deus venha, através do seu Espírito Santo e de sua palavra, nos dar entendimento para aprendermos o que Ele quer nos ensinar por meio de sua palavra. Santo Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, pedimos que o Senhor venha abençoar, que teu Espírito venha ensinar cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Tenha em mãos a Bíblia para conferir tudo que formos ler a respeito da palavra de Deus. Primeiro selo, a ascensão do anticristo, onde falamos um pouquinho sobre o anticristo que irá vir reinar aqui na terra, mas só quando Cristo antes tiver levado a igreja. Então haverá um outro reino aqui implantado na terra, que se chama o reino do anticristo. Vamos falar mais a respeito disso. Observação: os salvos em Cristo já têm sido arrebatados aos céus. Vamos falar apenas de dois tópicos aqui. O primeiro tópico, a ascensão do anticristo, ou seja, a vinda do anticristo. Como vai ser? Quais das características que vai acontecer? Para quem estiver aqui na terra, que não tiver tido aceitado fazer a vontade de Deus e aceitado e permanecido fiel ao Evangelho de Deus na graça por meio do sacrifício do Senhor Jesus. Aí vão dar de cara com isto aqui. Diz respeito à aparição de um líder mundial que se oporá a Cristo. Será um líder mundial, a nível de todo o planeta Terra. Vai ter só um líder para reger todas as nações. Isso se dará quando ele estiver reinando e ele se operar sobre tudo que fala de Deus. Vamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Olha só o que diz aqui na palavra de Deus. Ninguém, de maneira alguma, vos engane
porque não será assim sem antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Primeira observação a ser feita aqui, nesse primeiro versículo. Antes que aconteça isso, que venha o anticristo, o governo único mundial, vai vir a apostasia. Ontem falamos um pouquinho sobre isso. Vai vir a apostasia. Muitas pessoas não vão mais crer em Deus e nem na sua palavra. Começarão a não crer mais na palavra de Deus e seguir seus próprios meios e suas próprias vontades e crenças. Segundo o versículo, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Olha só, ele vai se levantar sobre tudo que se chama Deus, ou seja, todos aqueles que ainda ficarem aqui, que se chama servo de Deus, que se fala a palavra de Deus, e se levantará, perseguirá, a ponto de até matar aqueles que não se submeter a eles, que não aceitar o carimbo do anticristo e não aceitar as condições para a sobrevivência aqui na Terra. Segundo ponto que nós vemos aqui, se assentará como Deus, mas ele não é Deus, como Deus no templo de Deus. Que templo é este? Que nós falamos um pouco sobre isso ontem. A criação do terceiro templo lá em Israel, na nação de Israel. Então, ele se assentará lá. Como Deus, vai querer ser adorado como Deus. Satanás é assim, ele tenta de tudo imitar Deus. Ele quis no início, quando era o anjo Lucifer, tomar o lugar de Deus. Da mesma forma é o anticristo. Ele vai querer adoração para si. Vai ficar sentado no templo lá em Israel, no terceiro templo que vai ser construído, e vai querer ser adorado como Deus. Segunda observação, assim, ó, querendo parecer Deus. Ele sempre quer imitar Deus em tudo, quer adoração para si. Então, temos que ter muito cuidado como se adora a Deus, como servir a Deus. Deus é santo e nós temos que levar a sério a adoração, tem que ser toda voltada para Deus e servir a Ele com zelo. Para concluirmos aqui uma observação. Quando Jesus veio como o Messias, o Salvador, rejeitaram o povo, a nação de Israel, que foi a que mais foi voltada para ensinar a palavra de Deus. E Deus enviou ali para aquela nação para ser o Salvador. Mas eles rejeitaram. Mas rejeitaram por quê? Porque queria um líder para resolver problema. Queriam um Salvador das economias, de suas vontades próprias. Pois esperavam um Messias que resolvesse a situação econômica, o bem-estar da nação. Por isso, facilmente não aceita o líder, vão aceitar o líder mundial, ou seja, vão aceitar o anticristo. Isso está prestes a acontecer. Essa palavra é fiel, que diz: passará os céus e a terra, mas as palavras de Deus vão se cumprir tudo quanto está escrito. Deus abençoe
Até a próxima meditação, com a graça de Deus. Senhor, abençoe, que todos venham ser esclarecidos por meio do Teu Espírito e venham ter temor para crer e permanecer em crer em Ti e Te amar. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Até a próxima.